Larissa, eu não consigo ler a Bíblia, eu começo a ler a Bíblia, eu me disperso. Sabe por que você não consegue ler a Bíblia? Porque a sua alma domina você e o seu espírito está muito fraco. Mas você precisa se levantar. Sejam muito bem-vindos ao meu canal, eu me chamo Larissa Argolo e a gente vai hoje para a nossa parte final do estudo de tricotomia dentro da teologia, que estuda 3 partes, amém? Que é corpo, nós já falamos, alma, nós já falamos e hoje nós vamos falar sobre espírito, tá? Então nós entendemos nos últimos 2 vídeos que passou que você é uma alma vivendo dentro de um corpo. Ok? E vamos lá, o que é esse espírito? É o Espírito Santo? Não, gente, esse aqui não é o Espírito Santo, ok? Eu vou ler novamente o versículo que está lá em 1 Tessalonicenses, que fala, né, sobre corpo, alma e espírito, para que você entenda que é bíblico e tá dentro da Bíblia, tá? O que eu tô falando para vocês. Tá em 1 Tessalonicenses 5, 23. Então fala assim, que o próprio Deus de paz o santifique inteiramente. Inteiramente é nas 3 partes. Que todo o espírito, alma e corpo de vocês sejam conservados irrepreensível na vinda do nosso Senhor Jesus Cristo. Então, na Bíblia fala sobre corpo, alma e espírito. Então, se tá na Bíblia, é porque existe, é porque tem sentido e a gente precisa aprender isso porque, como eu disse, isso aqui é o arroz com feijão para uma caminhada dentro de uma vida com Deus, dentro de um propósito com Deus. Se você entender isso daqui, muita coisa vai fazer sentido na sua vida, ok? Porque para mim foi uma das maiores chaves que teve e eu descobri isso aqui numa pregação. Peguei aquela chave e fui estudar mais a fundo o que era aquilo. Conforme eu li a Bíblia, eu começava a entender com uma outra perspectiva, com uma outra mentalidade. Então eu falo que isso daqui é o princípio, é o arroz com feijão, ok? Então tá, vou ler um versículo aqui que fala, né, sobre espírito, tá? E o pó volte à terra de onde veio, tá falando de corpo, nós já vimos isso. E o espírito volte a Deus que o deu. Opa! O espírito volte a Deus que o deu. Tá em Eclesiastes, capítulo 12, versículo 17. Então aqui tá falando o seguinte: o teu corpo vai voltar para a terra, o espírito que Deus te deu vai voltar para ele. Mas não fala nada sobre a alma. Mas quando a gente passou, né, no vídeo anterior falando de alma, vocês viram que só tem uma maneira, tem alguém muito interessado na sua alma, que é o diabo, o inferno. E ela pode ser destruída lá e você pode perder sua alma, sim, tá? Mas o seu corpo, um dia ele vai voltar para a terra, como um dia de como um dia ele veio de lá. E o teu espírito que você possui, você não é um espírito, você possui um espírito. Ele vai voltar para Deus que te deu. Primeira coisa, gente, que vocês precisam saber é que o espírito é uma parte que Deus colocou dentro de você, que tá lá, né? Em Gênesis 2:7, que fala assim: então o Senhor Deus formou o homem do pó da terra, tá falando de corpo, e soprou em suas narinas o fôlego da vida. Esse fôlego da vida aqui é o Espírito, tá? Não é o Espírito Santo, porque tem gente que acha que é o Espírito Santo. Não, é o Espírito. Então, Larissa, o que seria esse Espírito? Gente, esse Espírito é uma porção, é uma parte de Deus, né? É uma centelha divina, é uma parte, né, preciosa que Deus coloca em todo ser humano a partir do dia que ele nasce, ok? É o fôlego da vida. E para que serve isso daí? Gente, o nosso espírito, ele está para nós termos uma conexão com Deus. É aí que Deus fala conosco, né? Porque é um lugar que não entra pecado.
Porque se vai voltar para Deus, é porque é um lugar incorruptível, é um lugar que não entra pecado e também é eterno, assim como a nossa alma, ok? Então Deus empresta para nós, né, o fôlego da vida, ou seja, uma parte dele para nós termos conexão com ele, para nós termos um acesso direto a ele. Eu sempre gosto, quando a gente vai fazer plano de salvação, eu sempre gosto de dar esse exemplo. É como se Deus colocasse dentro de você um telefone. E esse telefone chama Espírito, que é onde você vai ter a sua comunicação, é onde você vai receber também de Deus as mensagens, né? Os direcionamentos, é onde você vai receber de Deus aquilo que Ele quer falar com você, ok? Então vamos lá. O Espírito é uma parte de Deus que Ele te emprestou para você ter comunicação com Ele. Ah, Lari, por que Ele te emprestou? Por que Ele já não deu? Porque um dia você vai voltar e vai morar com ele, você não vai precisar mais, né, desse Espírito, dessa parte de Deus dentro de você. Você vai ter o acesso direto, você vai ter um corpo glorificado, você vai ter um corpo. Lembra daquele versículo que eu falei que vai semear um corpo natural, ou seja, você vai morrer e vai ressuscitar um corpo espiritual? A partir do momento que você tiver um corpo espiritual, você não vai precisar mais do seu espírito. Por isso que aqui em Eclesiastes, capítulo 12, versículo 7, fala: o pó volte à terra de onde veio e o espírito volte a Deus que o deu. Ok? Vocês entenderam? Então tá. Então, o que é essa centelha, essa parte que Deus nos deu, que chama Espírito? O que é isso, Larissa? Isso aí é o fôlego da vida, se você quiser chamar, né? Assim. Isso aí é onde está a nossa intuição, né? Isso aí é onde está a nossa comunhão com Deus. E isso daí é o único lugar aonde o Espírito Santo pode fazer morada. Por que, Larissa, o Espírito é o único lugar aonde o Espírito Santo pode fazer morada? Porque, gente, a alma tem pecado, o corpo tem pecado, mas existe o seu Espírito, que é incorruptível, não entra pecado. Não entra pecado. Então, o único lugar que o Espírito Santo pode vir fazer morada é dentro do seu Espírito, tá? Porque é dentro de uma parte que Deus colocou dentro de você. Esse é o único lugar onde o Espírito Santo pode vir fazer a morada dele, ok? Então, gente, vamos dar uma resumida aqui para ver se vocês conseguiram entender o que eu quis explicar para vocês sobre tricotomia. Então, você é uma alma vivente, cheio de sentimentos, de emoções, de vontades, de desejos, vivendo dentro de um corpo por um determinado tempo e possui um espírito que foi soprado por Deus para que você tenha conexão com ele. Um dia, o teu corpo vai voltar para a terra, da onde ele veio, o teu espírito vai voltar para Deus que te deu, mas você não é nem o espírito e nem esse corpo, você é uma alma. E aí é que tá. Para onde a sua alma vai? Ela tem dois destinos, o céu e o inferno, com Deus ou o diabo. E vocês viram quando eu expliquei sobre alma, né? Que a sua alma ela pode ser destruída no inferno. Então, tem como sim você perder a sua alma. Não pense que você leu aqui que o espírito volta para Deus. Você não é um espírito. Isso aqui é uma porção de Deus dentro de você para te dar uma vida espiritual, para te dar conexão com Deus. Mas você é uma alma. E o diabo está interessado em saquear a sua alma. Porque ele sabe que o fim dele é trágico. Se você não leu Apocalipse, leia Apocalipse. Ele conhece que o tempo dele aqui está contado, ele tem dia e ele tem hora para que tudo acabe para ele. Mas ele vai fazer o possível para levar o máximo de almas junto com ele.
E eu espero que você não seja uma dessas almas. Amém? Pessoal, agora vamos falar de alimento. O que alimenta o seu espírito, né? A gente viu que lá na alma tinha alimentos ruins, alimentos bons, mas eu quero dizer para vocês que dentro do reino de Deus, né, só existe alguns tipos de alimento que vão alimentar o nosso espírito. E eu vou te dar uma dica. Se o nosso espírito, ele é algo puro, incorruptível, não entra pecado, o que vai alimentar ele? O que vai alimentar ele? Coisas espirituais. Vamos lá. Leitura bíblica, louvor, adoração, filmes de edificação, uma boa pregação, um conteúdo como esse que você está assistindo agora, ir numa igreja, ir numa célula, ir num encontro, sentar com o irmão e falar de Jesus, receber uma oração, tudo que venha edificar, né, dentro do reino de Deus, vai alimentar o seu espírito e vai deixar ele bem mais forte, ok? Então, pessoal, a gente tem que estar sempre alimentando o nosso espírito, sempre deixando ele bem forte, sempre, todos os dias, né? A gente come 3 vezes por dia, gente. A gente faz várias coisas que alimentam a nossa alma o dia inteiro, né? A gente senta para ver um filme, senta para conversar com um amigo, senta para tomar um café, a gente faz muitas coisas que alimentam tanto a nossa alma quanto o nosso corpo. Mas o que você está fazendo para alimentar o teu espírito? E foi nessa virada de chave, gente, que eu entendi que se eu não alimentasse o meu espírito, a minha alma não ia ser transformada. Sabia? Porque se você só alimenta a sua alma, você só vai querer fazer as coisas desse mundo. Por exemplo, você fala assim, eu amanhã vou começar a ler 3, 4 capítulos da Bíblia. Aí chega o amanhã. Aí você fala, não, eu vou começar semana que vem, porque essa semana eu tinha que arrumar minha casa, ou eu tinha que fazer qualquer outra coisa, eu tinha que terminar de fazer algumas coisas. Não, hoje eu não tô afim. Mas por quê? Porque a sua alma, ela não quer saber de orar. A sua alma não quer saber de ler a Bíblia, a sua alma não quer saber de jejuar, a sua alma não quer as coisas espirituais, a sua alma ela quer as coisas carnais desse mundo. E você precisa começar a alimentar a sua alma com alimentos espirituais, para quando você falar assim, eu vou começar a ter uma vida de oração, e vir pensamentos dentro de você, não ora agora não. Mas aí seu espírito tá tão forte que vai falar, não, você vai orar sim, depois você deixa isso aí, você faz isso daí outra hora. Não, sim, você vai pra igreja hoje, você vai pra célula hoje, você vai hoje lá naquele estudo bíblico, né? Então o seu espírito, ele tem que estar forte para ele ter essa dominância sobre o seu ser completo. Porque se você só alimenta a sua alma, toda vez você vai sabotar o que o seu espírito quer. E o espírito quer o quê? Louvar o Criador dele. Louvar quem? Louvar a fonte dele, né? Por isso que a gente tem vontade de ler a Bíblia, a gente tem essa vontade, porque essa vontade, ela parte do nosso espírito. Mas na maioria das vezes, ela entra em guerra com a nossa alma. E eu quero dizer para vocês o seguinte, vou dar um exemplo aqui para vocês. É como se nós tivéssemos 2 cachorros, né? E aquele que se você alimentar mais, vai prevalecer sobre o outro. Então, alimente mais o seu espírito. Porque a minha alma corruptível, pecadora, cheia de coisas, né, de pecados lá atrás, ela só foi transformada quando eu parei de alimentar ela com as coisas que ela gostava, e eu comecei a alimentar mais o meu espírito, com oração, com jejum, com uma vida com Deus, estando com pessoas que me edificavam, né? Então, gente, eu quero deixar aqui para vocês uma chave. Faça um laboratório da sua vida e veja se você tem alimentado mais a sua alma ou alimentado mais o seu espírito. Eu escuto muitas vezes as pessoas falando assim, Larissa, eu não consigo ler a Bíblia, eu começo a ler a Bíblia, eu me disperso.
Sabe por que você não consegue ler a Bíblia? Porque a sua alma domina você e o seu espírito está muito fraco. Mas você precisa se levantar e começar a alimentar mais a tua alma. Começa escutando louvores, começa colocando uma pregação diária para você escutar, começa colocando coisas que vão te edificar, né? Para você começar a fazer com que sua alma ela deixe de se alimentar tanto e você comece a alimentar o seu espírito para ter dominância sobre você, sobre ter domínio próprio. E domínio próprio, gente, é falar assim, olha, eu vou ler a Bíblia, eu sento aqui, eu leio a Bíblia. E domínio próprio é isso. Ah, eu vou escutar essa pregação, é 1 hora de pregação, eu vou estudar 1 hora de pregação, eu vou ler, eu vou escutar e eu vou estudar essa 1 hora de pregação. Mas aí vem a tua alma que quer te sabotar e fala assim, não, coloca lá naquela série que você estava assistindo lá, não assiste isso agora não. Quantas vezes a nossa alma vai fazer isso? A minha alma fazia muito isso comigo. Quando eu queria buscar algo espiritual, porque o nosso espírito, ele grita por algo espiritual, a minha alma ia lá e sabotava, não, Larissa, não faz isso agora não, deixa isso aí pra depois, começa isso mês que vem, tá? E gente, quando a gente começa a alimentar o nosso espírito, a gente começa não só a ter domínio espiritual na área espiritual, mas em todas as áreas da nossa vida, como ter disciplina, como ser mais organizado, como fazer exercício, como ter mais controle na alimentação e todas as áreas. Então eu falo pra você, alimentar o espírito é uma chave muito, mas muito importante mesmo. Ok? Pessoal, isso aqui é o que eu queria passar para vocês de tricotomia. Então vamos fazer um resuminho aqui bem rapidinho. Você é uma alma vivendo dentro de um corpo e possui um espírito que foi soprado por Deus na sua vida para você ter conexão com ele, ok? Se você entendeu isso, você vai entender todo o resto, você vai ter uma mudança aí de mentalidade, você vai começar a prestar atenção em você, você vai começar a olhar para dentro de você e você vai começar a perceber que tem coisas que te corrompem e tem coisas que te edificam. Então comece a fazer um detox aí na tua alma de todas as coisas que tem te corrompido e começa rápido a alimentar o teu espírito, alimentar com ferramentas espirituais. Pode ser um livro espiritual, pode ser um filme espiritual, pode ser a Bíblia, escutar a Bíblia, né, como que fala? A gente hoje tem a Bíblia em áudio, né? A gente tem a Bíblia falada, como alguns falam, Bíblia falada, Bíblia em áudio. Então, se você não tem paciência de ler, coloca lá para você escutar, né? Tira 5 minutos do teu dia para você falar com Deus. Ah, você não sabe orar? Gente, orar é conversar com alguém. Então, senta lá, precisa ser ajoelhado? Não, vai do jeito que você quiser, mas entra no teu quarto, num lugar reservado. Fala assim, olha Deus, hoje meu dia não foi legal. Deus, eu quero te conhecer. Deus, eu não entendo nada, quem é você, quem é Jesus, quem é o Espírito Santo, mas queria muito, né, ter uma vida diferente, queria ser muito transformado, né? E ora e fala assim, Deus, eu oro em nome de Jesus, porque a chave, gente, da oração é orar em nome de Jesus. Quando você fala em Jesus, Deus sabe que você está se referindo a Ele, ok? Então, pessoal, isso é o que eu queria falar para vocês, um pouquinho de tricotomia, que vocês entendam o que é tricotomia dentro da teologia, né? É um estudo dessas 3 partes. Se esse vídeo fez sentido para você, se você foi edificado e essa verdade permeou seu coração, compartilha com o máximo de pessoas que você puder, se inscreva no meu canal, ativa o sininho, deixa seu like, ok? Um beijo no seu coração e que Deus te abençoe.